Processo número 402, 2016, oitiva da testemunha arrolada pela parte ré, o senhor Nivaldo Oliveira Alves, devidamente qualificado nos autos. Boa tarde, senhor Nivaldo. Boa tarde. O senhor está... Nivaldo Oliveira Alves... O senhor está compromissado de dizer a verdade do que souber ele for perguntado sobre as penas do crime de falso testemunho, certo? O senhor foi testemunha arrolada pela parte ré, eu passo a palavra para o advogado. Tudo bem. Boa tarde, Nivaldo. Tudo bem? Você sabe dizer se o requerido José Carlos, se ele tem algum imóvel aqui na zona rural de Alto Parnaíba? Se ele tem algum imóvel aqui? Como assim? O José Carlos. José Carlos. Se ele tem alguma fazenda, você já exerceu alguma posse? Não, eu conheci essa área de terra dele lá, que ele morou lá uns tempos lá no Espírito Santo, que ele morou lá uns tempos, depois saiu, lá que era dele, né? Aí ele saiu, eu não sei, daí eu não sei mais. Aqui, como foi? No ano de... Você sabe quem que é a senhora Hilda? Não, senhor, eu vi ela, eu era muito menino, não lembro, não tem mais. E Antônio Barriga? Eu conheci também, mas eu era menino na época. Não... Antônio Barriga, né? Você sabe se ele tinha área na região? Não, eu conheci lá uma área de terra e disse que era de Antônio Barriga. Antônio Barriga, né? Qual que é o nome lá? É Campo Grande? Não, lá eu conheci Fazenda Espírito Santo. Lá data é Campo Grande, mas lá é conhecido como Espírito Santo, que é vizinho do Espírito Santo. E você sabe dizer se o José Carlos comprou do Antônio Barriga e da senhora Hilda? Na época eu ouvi falar que ele comprou, do Antônio Barriga. Você sabe o ano, mais ou menos? Não, sei não. Mas em 80, não sabe, né? Não sei, tá. A gente não era... Eu queria saber se você é vizinho lá da área? Eu era vizinho lá, agora eu mudei, mas eu era vizinho lá. Era vizinho? Você trabalhava lá, era? Trabalhava. Você fazia divisa direta com ele? Como que era? Não, nós tínhamos um brejo de limite. Nós ficávamos brejo, né? Ah, tá, o córrego. Que córrego que é que passa lá? É o Salto. Salto, né? Você sabe dizer que se ele fez alguma construção lá nessa área, o José Carlos? Não, se ele fez alguma coisa lá? Não, eu conheci um barraquinho dele, uma casinha dele lá. Ele morou lá uns tempos, numa casinha lá. Morou quanto tempo lá? Eu não sei, uns 10 anos. Foi muito tempo que ele ficou lá, eu lembro. Tá. Ele fez alguma plantação lá? Eu conheci umas rocinhas de arroz, de mandioca ali, essas coisinhas, eu vi dele lá. E você sabe por qual motivo que ele saiu da terra? Sei não. Sabe você dizer se ele sofreu algum AVC, algum problema? Não, nessa época... Foi fazer tratamento de saúde? Eu acho que ele saiu com problema de tratamento de saúde, mas eu não sei. Ah, tá. E você lembra o ano, mais ou menos, que ele saiu? Lembro não. Não? Não. E depois que ele saiu da terra, os filhos iam na terra lá, visitar a terra para ver como que estava? Ia fazer alguma benfeitoria lá? Sabe dizer se os filhos iam para a terra também? Os filhos dele? Eles andaram lá às vezes, assim. Eu não lembro, não sei quanto tempo, não. Sei que eles andaram lá. Mas você conhece o Carlos André? Conheço. De onde? De lá, nós sempre morou perto, assim. Não foi muito perto, não, mas... Não, porque agora ele fala que tem a posse e esse daqui fala que já tinha a posse anterior a ele. Quem que tem que tem a posse mesmo? Como que é isso? Tem como você explicar isso? Você sabe dizer? Não, eu não tenho como explicar, porque... Não sabe? Eu não sei. Quando você chegou lá? Não, quando eu cheguei lá, quando eu entendi lá era de Antônio Barriga. Antônio Barriga. Você está desde quando lá no imóvel? De 60, que eu nasci em 60. 60, né? Lá e criei lá. E quando você viu ele chegando? Quem chegou primeiro? Não, quem lá primeiro foi o Zé Carlos. Era o velho Barriga, depois o Zé Carlos foi para lá. Ah, tá. E você sabe dizer de quem que o Carlos André, ele aqui, adquiriu a propriedade? Não, pelo que eu vejo, foi dos filhos do Antônio Barriga, das filhas do Antônio Barriga, que ele comprou.
E o ano, você não sabe Não isso? sei. Só ouvi falar. Você conhece um tal de Anacleto Pereira? Conheço. Quem que é esse cidadão? É que era vizinho nosso lá também. E quem que está hoje na área dele? É o Carlos André. E é quantos hectares Não essa sei, área? Não sei também. Aproximadamente 20, não sabe nada? Não sei não. A sua área é quantos hectares? A minha lá era 380 hectares, só que eu vendi lá do Espírito Santo, já tem outra área. Ah, tá. E a dele aqui, você sabe mais ou Não menos? sei não. Não sabe, né? Não tem. E tinha algum barraco lá na área? De. Um barraco de adobe? Na minha? Não, na dele aqui. É. Não, eu conheci lá uma barraquinha dele lá, quando ele morava lá. Só um instante, doutor. Em 2011 você frequentava lá, né? Em 2011, eu não estava lá não. Tava não, fora. né? Eu trabalhava fora, parece que eu trabalhava no Tasso Fagoso nessa época. Não estava lá não. Só isso, doutor. Nivaldo? Você é Nivaldo, né? O nome É. do senhor? Boa tarde, senhor Nivaldo. Tudo bem? Verdade. Senhor Nivaldo, o senhor, durante quanto tempo o senhor viveu lá na localidade de Espírito Santo? Eu vivi lá mais de 30 anos. O senhor nasceu na propriedade? Nasci lá na propriedade do Espírito Santo. O senhor conhece lá o seu José Carlos como proprietário da antiga propriedade do senhor Antônio Barriga e da Hilda? Não, eu conheci ele, quando o Antônio Barriga vendeu, eu fui para ele. Aí eu Aham. conheci ele lá. Depois, O senhor tem conhecimento que as filhas do Antônio Barriga vendeu um imóvel para o Carlos André? Não, ela não me falaram, mas ele. Mas o senhor, a doutora, Ele vendeu pra aham, ele. a doutora, a juíza, Ela. ao qualificar o senhor, ela diz o seguinte: o senhor tem que responder o que o senhor souber e o que lhe for perguntado. Eu estou perguntando se o senhor tem conhecimento. Não precisa dizer que o senhor presenciou Não. algum sim. negócio. O senhor tem conhecimento de que a filha do Antônio Barriga e de Dona Hilda, falecidos ambos, vendeu essa propriedade para o Carlos? Não, eu não tenho conhecimento assim. Eu só vejo história aqui, mas não tenho conhecimento. Não. Você ouviu falar já, não? Já vi falar. Ah, Eles tá. compraram dela. E o Carlos André, desde quando o senhor tem conhecido, que o senhor conhece ele como poceiro lá? Tem muito tempo já que ele está lá. Mais ou menos quanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Não, acho que deve ter uns Pode falar. 10 anos. mais ou 10 menos. anos. Eu acho que sim. Uhum. E o seu Zé Carlos ali, quanto tempo ele saiu desse imóvel? Quanto tempo atrás? Não, eu não lembro, eu não sei, eu não lembro, não tenho assim. Uhum. No tempo, o senhor disse que hoje mora onde? Saiu de lá. Saiu de lá, mora na fazenda Brejo do Meio, pra cá. Brejo do Meio. É. E quando o senhor saiu de lá, tem quanto tempo? Não, Foi lá- pro Brejo do Meio? Faz tempo já, tem mais de 20 anos que eu saí de lá. Quando o senhor saiu de lá, o seu Zé Carlos ainda estava lá no... Quando eu saí do Espírito Santo, Aham. tava. Ele estava lá ainda. E o Carlos André já estava nessa época lá, Tava na não. propriedade do Tava Anacleto? não, Tava não. O senhor tem conhecimento que os filhos do seu José Carlos visitavam essa propriedade lá? Eu lembro que eles andaram lá. Que tempo? Quando foi isso? Não, faz tempo também. Depois num certo tempo, eles andaram por aí ainda, mas um pouco. Mais ou menos quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5, 10? Não, que eles andaram a última vez deve ter uns 2 anos. Ah, sim. O senhor tem conhecimento que foi, né, na época que ocasionou os fatos, está sendo discutido nesse processo? Não, eles tinham andado antes e aí depois que vieram também nessa época. Eles aqui com eles vinham aí. O senhor sabe informar se o Carlos André desenvolve alguma atividade rurícola lá nessa propriedade, nessa área que foi do seu Antônio Barriga? Não, eu nem lá. Eu tô, Ah, não anda mais, né? não ando lá, não sei. Né? Uhum. Sem mais perguntas, tu. Pode encerrar a gravação.